isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem. É coisa de computador, gente, só pode ser. Vagabunda, cala! Confessa! Vocês não podem me acusar dessas atrocidades, meu Deus! Chega! Para! Chega! Confessa que tu me fez de otário esses anos todos. É verdade. Alguma vez você ligou a TV, estava passando novela e se perguntou por que as novelas ainda existem? Como é que esse monte de ideias ruins, executadas de maneiras terríveis, ainda conseguem estar no ar? Ok, você não está sozinho nessa. Uma coisa que devemos entender sobre as novelas é que é um estilo de audiovisual desenhado exclusivamente para propaganda, não para contar uma história. Qualquer grande franquia do cinema começa com a história e depois vem os produtos. Não as novelas. Elas começam com a propaganda e as histórias vêm para preencher o tempo enquanto você espera os comerciais. Uma das maiores queixas que as pessoas fazem sobre as novelas é que as histórias são muito ruins. Mas essas reclamações não têm o menor sentido. Essas histórias não são escritas para ganhar um prêmio Nobel ou um Oscar. Elas são escritas para vender sabão em pó e cerveja. Skol, bem-vindo à nossa redondeza. Novelas são produtos feitos para vender produtos. Assim as histórias devem sempre continuar. As novelas têm uma estrutura de história chamada narrativa aberta e contínua. Se você perceber que os conflitos não têm um começo, meio e fim, é porque eles realmente não têm. Eles são feitos assim. Novelas são feitas para não acabar, são feitas para continuar, contanto que haja comerciais e que eles sejam lucrativos. Não existe personagem principal. Todos os personagens podem ser substituídos. As histórias podem ser recicladas. Personagens morrem e voltam, e todos os tipos de coisa. Por quê? Porque essas histórias devem durar para sempre, e quando você já fez todas as histórias possíveis, você pega alguma antiga e recicla. Mas novelas conseguem de maneira perfeita convencer a população a seguir vendo, e a deixar as pessoas sempre curiosas para saber o que acontece no episódio de amanhã. Sol Nascente, últimas semanas. Órfãos da Terra, últimas semanas. Segundo Sol, últimas semanas. Hoje, Novo Mundo. A Dona do Pedaço, últimas semanas. Totalmente demais. Penúltimo capítulo. Novelas se importam com a quantidade, não com a qualidade. Então, para responder as perguntas iniciais do vídeo, ou até mesmo se você já se perguntou por que séries e filmes são muito melhores que novelas, culpe o ciclo de produção. Sabe por que as séries são melhores que novelas? A qualidade do produto. Séries hoje em dia gravam como muito 20 episódios por ano, ou menos. Isso permite à equipe de produção da série que tenha tempo para ensaiar, gravar de diferentes ângulos, edições mais elaboradas e até colocar um pouco de efeitos especiais às vezes. Novelas gravam em média 250 episódios por ano. Em novelas não existe controle de qualidade. Se você acha que as histórias são ruins, é porque o escritor tem que entregar um roteiro de 60 páginas em um dia, que deve ser filmado no mesmo dia, com um orçamento da festa de final de ano da empresa, 250 vezes por ano. Se você está assistindo e parece que alguém inventou a história enquanto fumava um cigarro no Projac, é porque provavelmente é assim mesmo que aconteceu. Se existem erros na história, é porque ninguém se importa. Se você acha a atuação ruim, lembre-se que os atores devem ler aqueles roteiros terríveis e praticamente fazer milagres. Até mesmo a musa Fernanda Montenegro não consegue fazer as novelas ficarem boas. Vejo muito pouco sofrimento na sua cara. Eu pensei que a verdade fosse lhe doer muito, muito mais. Velha bicha! Novelas gravam 6 episódios por semana. Isso significa 60 páginas por dia. Filmes de Hollywood têm a sorte se eles conseguirem gravar 2 páginas por dia. Agora, para defender os atores também, eles recebem um roteiro de manhã, têm alguns minutos para decorar o diálogo, provavelmente com um único take para fazer certo. Se eles errarem, custa tempo e tempo custa dinheiro. Tudo isso tentando fazer aquele diálogo soar convincente quando o diretor grita ação. Eu pedi pra você me ajudar a reconquistar o Kaique. Eu fui muito burra mesmo, né? Tudo bem, vai, eu fui uma péssima amiga, mas é que essa conexão que eu tenho com o Kaique, você sabe, é muito antes disso tudo. Você é uma dissimulada. Não acredito mais numa palavra do que você diz. As câmeras. Eu costumava odiar a cinematografia das novelas, ou a falta dela. Não tem como dar um pouco de vida pra câmera, um ângulo diferente em alguma cena, alguma coisa, pelo menos pra eu poder pensar que tem um operador de câmera que se importa com isso? Mas se você pensar bem, filmar 60 páginas de roteiro por dia, não existe tempo para ser criativa com o ângulo da câmera, movê-la de um lugar para o outro e, principalmente, gravar somente com uma câmera é necessário inúmeros takes.
Essa maneira multicâmeras é chata e sem graça, mas é a única maneira que funciona nesse ambiente. A propósito, é por isso que a maioria das novelas as pessoas ficam em pé, falando umas com as outras, porque as pessoas em pé é simples, rápido e melhor para gravar. Em novelas, criatividade é desencorajada, criatividade demora e tempo as novelas não possuem. As novelas foram feitas nos anos 50, para as donas de casa que queriam ver algo na televisão enquanto limpavam suas casas, ou cozinhavam um jantar para os seus maridos. Não é sexismo, eram os anos 50, esse era o público-alvo. Pessoal aí da lacração, do cancelamento, respira, conta até 10, vamos continuar no vídeo. O caso é que esse público-alvo é cada vez menor, donas de casa quase não existem mais. As mulheres mais jovens não se importam com esse tipo de histórias, e o resultado? A audiência das novelas está caindo de maneira catastrófica. E mais, quem é que tem tempo de ver todos esses episódios todos os dias? Novelas ainda são o principal entretenimento audiovisual da casa brasileira, mas pelas tendências dos últimos anos, brasileiros têm buscado cada vez mais outros tipos de conteúdo. De maneira bem clara, as novelas sim estão morrendo, e se não se renovarem nos próximos anos, virarão apenas parte da história da dramaturgia brasileira.